e seu pai, nós somos muito felizes mesmo. Mas o amor acabou. A gente já tinha conversado sobre isso. Meu pai disse que o seu amor acabou. O dele não. Não é verdade. Mas seu pai já tá até fazendo a vida dele. André pediu para mim ajudar. E aí eu fiz o quê? Ela falou assim, professora, pode fazer para mim os resumos do livro, né? Eu pago para a senhora fazer os resumos dos livros para eu mandar lá para ele estudar. E aí, gente, olha que amor que essa menina tinha com esse rapaz, né? Era muito amor, né? Aí ela ia até pagar os resumos para eu fazer. Aí tudo bem. Aí eu falei assim para ela, ó, tive uma ideia, né? Eu comecei a fazer os resumos e aí acabei tendo uma ideia e eu falei para ela, falei assim, ó, como ele tem, né, pouco tempo para estudar e ele tem medo também de ser reprovado, eu tenho uma ideia aqui. Eu falei assim, ó, eu posso fazer o quê? Os mapas mentais do resumo do livro, né? Porque assim, com o mapa mental do resumo do livro, vai facilitar para ele, inclusive para quê? Para fazer a revisão do conteúdo que ele estudou, né? E aí ele não vai ter que se sacrificar tanto, não vai ter sofrimento, né? De passar aí noites e noites estudando. Por quê? Porque o mapa mental, ele é um recurso excelente para quê? Além de estudar, ele também é um recurso excelente para revisão de conteúdo, né? Aí ela topou. Daí eu peguei os livros, fiz os resumos, e em cima dos resumos, eu acabei construindo aí os mapas mentais de cada capítulo dos livros, tá? Conclusão. Ele estudou com os mapas, né? Olha lá. Ele estudou com os mapas, fez o concurso, foi aprovado, né? Aí depois ele foi convocado para trabalhar na prefeitura. Aí, por ele ter sido convocado, aí ele teve que mudar aqui para São Paulo, né? Aí ele foi morar em São Bernardo do Campo. Aí ele casou com a Andréia. Olha a história de amor. Aí ele teve 3 filhos com a Andréia. Tem 2 cachorros e tem um gato amarelo, né? Aqueles gatos assim, bem peludos, sabe? Como que é o nome daquela raça? Angorá. Aqueles gatos peludão, sabe? Amarelo, lindo, fofo demais. E foi assim que eu comecei a fazer, né, os meus mapinhas mentais. E hoje, gente, será que vocês vão conseguir atingir aquele desafio que eu vou dar para vocês daqui a um pouco? Que aí, ó, eu envio lá no grupo do WhatsApp para vocês os mapas mentais, tá bom? Então, daqui a um pouquinho eu falo para vocês do desafio. Ontem a gente estudou a Cipitele, né, o livro de jogos de construtividade, e hoje nós vamos estudar quem? A Saceron, né? E amanhã nós vamos estudar Sônia Castelar. Vou até mostrar o livro da Sônia aqui para vocês, espera aí. Deixa eu achar. Esse aqui, ó. Gente, tem um monte de livro aqui, hein? Ó, do concurso. Esse aqui é o da Sônia Castelar. Peraí, deixa eu mostrar para vocês, ó. Estão vendo? Ó, esse aqui é o que nós vamos estudar amanhã. Ensino de Geografia, ó. Sônia Castelar e Jerusa Vilhena, certo? Então essa é de amanhã. Mas, ó, já tem um monte aqui, ó, que a professora já tá fazendo um resumo, ó. Tudo que vai cair no concurso, ó. Esse aqui chegou essa semana. Esse, ó. Esse. Ave Maria, esse. Esse. Tá vendo? Tem vários livros aqui, certo? Vários livros. É isso, gente. Então, todos esses aqui, né? A professora já tá lendo, fazendo resumo, né? Isso. Essa professora, né? A Saceron, ela é professora doutora da USP, né? Essa que nós vamos estudar hoje. É muito bom, tá? Muito bom aqui o conteúdo dela. Nós vamos estudar daqui a alguns instantes, eu já vou começar com vocês, tá bom? E antes de começar, eu vou ver se dá para compartilhar aqui, ó, o depoimento de uma aluna, da Marta, né? Que ela mandou pra gente essa semana, tá bom? E aí, é um vídeo rapidinho, de 1 minuto. Você pode ver se passa aí pra mim, ô Luana?
E aí a gente vai ver, e aí logo em seguida a gente já começa a falar do conteúdo, tá bom? Deixa eu ver se a Luana vai conseguir colocar, que é um vídeo... Meu nome é Marta Berbes Lanzilotti, eu tenho 43 anos e sou da cidade do Carmo, interior do Rio de Janeiro. Eu conheci o curso da professora Norelei através das redes sociais, onde eu estava procurando uma orientação para poder, acompanhar meus estudos. E aí encontrei uma aula dela e ela tinha uma semana do autor, que estava fazendo uma proposta para que os alunos se enganjassem naquela semana e pudessem assistir às aulas. Eu assisti, desde o primeiro dia fiquei assim, encantada com a metodologia dela e o jeito que ela ensinava e pegava na mão da gente. E aí fui adquirir o curso dela e dentro da plataforma eu vi o quanto que foi importante eu estar adquirindo um curso para que eu pudesse realmente me enganjar, porque ali tinha todas as separações, todas as metodologias, todos os autores e todas as dicas que ela ensinava passo a passo os autores. E além disso tudo, tinha também os simulados, a comunidade do Facebook, onde que ela fazia com a gente, uma vez ao mês, vários simulados, empoderando a gente e mostrando pra gente todas aquelas dicas que são tão importantes para na hora do concurso a gente não errar. Meu desempenho nos concursos anteriores, ele era muito baixo. Realmente eu conseguia atingir a pontuação, mas não conseguia ficar lá na frente para entrar realmente, conquistar a minha vaga naquele momento. No último desempenho eu fui muito bem, fiquei em 4º lugar na minha cidade, concorrendo com mais de 500 candidatos, e aí conquistei o meu objetivo e foi uma grande vitória. Uma palavra que define a professora Norelei, eu acho que é esperança, porque ela resgata toda essa luz e essa esperança que às vezes estava escondidinha ali dentro do coração da gente, e ela fez reacender essa chama, e com certeza ela queimou, e hoje eu consegui atingir meus objetivos, as minhas metas, que foi me classificar e entrar na prefeitura e acreditar nos meus sonhos. Ó, essa daqui, a Marta, passou em 4º lugar. Recebemos outro depoimento também, de uma aluna que passou em 2º lugar. Ela gravou um vídeo também e enviou pra gente, tá bom? Então, assim, assim como elas, vocês também têm todo o potencial para poder ser aprovada no concurso. E é isso que eu quero, o meu objetivo nessa semana aqui com vocês é que você também possa um dia me enviar um vídeo, com o seu depoimento, contando para mim a sua grande vitória. Eu acredito em você, tá bom? Beijo no coração e vamos começar aqui agora. Vou compartilhar o slide e a gente vai entrar no conteúdo da autora de hoje. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Ó. Então, vamos que vamos agora, certo? Olha lá. Hoje, então, vamos estudar, a Saceron e a professora Lucelena Saceron, tá certo? E aí, vou passar o primeiro slide aqui, onde vai ter, aqui, ó, tá assistindo pelo celular, clica lá nos 3 pontinhos e põe nas configurações e configurações avançadas, tá bom? Quem não tá no grupo do WhatsApp, o link tá lá na descrição da aula, ok? Não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, tá bom? E vamos lá. Lucelena, Saceron.
Então, a professora Lucilena Saceron, né, ela foi pedida aqui no edital do concurso da Prefeitura de São Paulo, certo? E o texto dela que foi pedido é alfabetização, né? Ensino por investigação e argumentação, ok? A professora Saceron, ela tem também o livro que fala sobre esse assunto, né? Só que lá no edital do concurso, eles pediram, graças aos deuses, né? Eles pediram o artigo científico. Então, nós vamos estudar o artigo científico que foi pedido. Mas a professora tem o livro também sobre esse assunto, tá? A professora Lucilena, né, Saceron, ela é professora doutora da USP, né, na parte lá da metodologia de ensino, tá bom? Então, nesse artigo, o que acontece? Ela escreveu junto com mais outras 2 pessoas, ok? E aí, é um artigo científico, né? E o foco desse artigo científico é falar sobre o quê? Sobre a prática de ensino com argumentação científica, tá? Então, a prática, o foco central desse artigo é fazer uma discussão sobre essa temática, tá? E aí, as palavras-chave desse artigo, né? Eles estão aqui, ó, alfabetização científica, ensino de ciências por investigação, argumentação e ensino de ecologia, tá? A gente vai ver o quê? Que essa autora, ela tá lá na parte do edital onde fala da metodologia do ensino de ciências, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai estudar, tá? Quando tá lá no início do artigo, o que acontece? Ela fala um pouco no artigo sobre o quê? Sobre o impacto que as notícias, né, os noticiários, eles acabam trazendo negativamente para a profissão do professor, tá? Então, seria assim, notícias como violência na escola. Então, ela inicia o artigo falando que o noticiário sempre vem trazendo notícias ruins sobre o papel da escola, né? Mas, em algumas outros noticiários, eles vão trazendo também o quê? Novidades científicas e tecnológicas, ok? E aí ela faz esse questionamento. Por que, então, ensinar ciências, né? Qual que é o objetivo de ensinar ciências na escola, né? E aí ela fala também, logo no início do artigo, sobre os objetivos do MEC com relação ao ensino de ciências, né? Então, ela fala que o objetivo do livro didático, ele tem um objetivo do quê? De familiarizar o estudante com a pesquisa, tá? Então, orientando o estudante para quê? Para investigação dos fenômenos. Deixa eu passar aqui. Então, ó, como eu disse aqui para vocês, né? Ela fala assim, que apesar disso, desse objetivo que o MEC traça aí para o ensino de ciências, o que acontece? A gente tem que levar em consideração que esse aluno, ele já vem para a escola com o quê? Com vários conhecimentos, certo? E esses conhecimentos que ele traz de ciências são conhecimentos baseados no quê? Nas suas experiências de vida. Então, nas suas vivências sociais, né? E a proposta das autoras, na verdade, é o quê? É substituir uma palavrinha por outra. Qual é? Substituir o acreditar na ciência por compreender a ciência. Então, quando ela fala desse, né, compreender a ciência, é o quê? É entender, é ter o conhecimento científico sobre como que sobre como as coisas acontecem cientificamente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que ela quis dizer com isso, né? Que substituir o acreditar na ciência com o compreender as ciências. Por exemplo, o avião. Então, a pessoa sabe o quê? Ela acredita no avião, né? Ela acredita que ela pode andar no avião porque ela sabe que cientificamente, né,
o avião não vai cair. Ela sabe assim, não, a ciência é ótima, né? Inventou o avião tá voando, ninguém morre, o avião não cai, não é isso? Todo mundo fala assim que o transporte mais seguro que existe é o avião, e realmente é, né? É o que tem menos acidente. Só que assim, ela fala assim, não basta somente acreditar na ciência. A escola, ela tem que fazer com que o aluno ele compreenda a ciência, ou seja, que ele entenda o porquê que o avião não cai. O que faz o avião subir, o que faz o avião voar. Deu para entender? Então não é só acreditar que ele não vai cair, mas entender o porquê que ele não cai, certo? Deu para entender? Então é isso que ela diz, né? De substituir o acreditar pelo compreender, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. Então, ela fala aqui, ó, a proposta, né, do ensino de ciências, ela fala assim que ele tem que ser, para além da aprendizagem de conceitos. Quando ela fala para além da aprendizagem de conceitos, é o quê? Qual que é aquela aprendizagem de conceitos? É aquela aprendizagem que a gente tinha, né, baseada no quê? Na fórmula, no estudo, na memorização dos conceitos, né? Então ela fala assim que o ensino de ciências ele vai além disso, certo? Então que vai muito mais que isso. E aí ela fala que, ela diz assim, que existem 3 eixos estruturantes da alfabetização científica. E nós já vamos falar também sobre alfabetização científica, né? Porque ela é um dos conceitos que ela aborda, né? Dentro do estudo dela. E é um conceito que isso é um conceito que pode cair no concurso, tá bom? Então, quando ela fala, né, desses 3 eixos aqui, eu vou passar aqui o slide para a gente ver quais são os 3 eixos, tá? Os 3 eixos é esse aqui, ó. Primeiro, refere-se à compreensão básica de termos, né, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Ao que se refere a esse primeiro eixo? Então, é assim, ele está relacionado com o quê? Com o trabalho que a gente faz com os alunos para que ele construa o conhecimento científico, ou seja, com relação aos termos, né? As terminologias que a gente usa, termos técnicos, né? Que é usado dentro das ciências, né? Entender sobre esses termos, como que eu posso aplicá-lo dentro de uma situação didática, certo? Então é isso. Vamos lá para o desafio? Vou falar o desafio, ó. A equipe falou aqui, atingir 1.500 pessoas aqui na live. O que vai acontecer? Vamos liberar o mapa mental, né, da aula de ontem e de hoje lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá? 1.500 pessoas. Se cada um compartilhar com as amigas, a gente consegue, tá bom? Ó, o segundo eixo, ele fala o quê? Ó, o segundo eixo diz respeito à compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circulam sua prática, tá? Então, o que fala esse segundo eixo? Ele está relacionado o quê? Da ciência, né? Ó, ele fala aqui dos fatores éticos, tá vendo? Então, é relacionado com a ciência, né? Estando num constante processo de transformação. Por quê? Sempre inventando coisas novas, né? Já vou sortear, Vanessa. Calma, mulher. Ó, sempre inventando coisas novas, mas e tendo novas descobertas. Porém, o que acontece? Essas descobertas, elas têm que ser realizadas com muita ética, ou seja, né, com questionamento sobre a utilização. Então, de que forma que eu vou utilizar esse meu conhecimento? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, a bomba atômica. Para construir a bomba atômica, precisou de um conhecimento de ciências, um conhecimento científico, não é? E a bomba atômica,
ela não foi construída para o bem da sociedade. Entenderam? Então, isso que está falando sobre esses fatores éticos e políticos, né, que circundam aí na prática. Deu para entender? Gente, fala aqui para mim. Vocês estão entendendo? A professora tá fazendo vocês entender direitinho? Deixa eu ver o que vocês vão falar aqui. Se estão entendendo o que eu estou falando. Priscila, primeira vez, seja bem-vinda aqui na live, tá bom? Maravilha. Se estão entendendo, tá ótimo. Terceiro eixo, né? No terceiro eixo, ele fala aqui, compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, certo? E aí, o que acontece? Envolve a possibilidade de que essas esferas sejam identificadas como relacionadas. Então, aqui no terceiro eixo, fala o quê? Ele está relacionado com a aplicação, né, do conhecimento científico para a solução de problemas do mundo real, da sociedade. Então, por isso que ele fala, compreende o entendimento das relações utilizando dentro de quê? Da sociedade, tá bom? Então, explica o eixo 2. O eixo 2, Renata, é assim, ele fala assim, respeita a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circulam a prática. Então, ele está envolvido com o quê? Com a forma com que eu vou conscientizar esse aluno sobre a utilização da descoberta científica. Então, eu tenho que trazer para esse aluno o quê? A conscientização de que ele tem que usar esse conhecimento científico para o bem da sociedade, tá? Então, por isso que fala sobre esses fatores éticos e políticos, né? Sempre para poder trazer contribuições, soluções para a sociedade, né? Por exemplo, quando a gente faz um remédio, né? O remédio, para fazer um remédio, precisa de um conhecimento científico, não é isso? Deu para entender? O professor explica o terceiro, calma aí. Então, deu para entender? Precisa de um conhecimento científico. O remédio é para uma causa boa na sociedade. Então, né, ele está dentro aqui de uma ética, né, de um ensino ético. Então, tentar conscientizar o aluno que ele precisa fazer descoberta e que essas descobertas são para melhoria da sociedade, tá? Agora, o terceiro item aqui é o quê? Compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Quando ela fala aqui do terceiro eixo, ela fala do quê? Desse conhecimento que você trabalha na sala de aula para que você leve para pensar uma solução, né, de problemas sociais. Então, sempre trazer para o aluno esse ensino de argumentação baseado em problemas reais, né, em problemas que a professora traz, e ali, junto com a professora, é que vamos propor soluções e discutir aí as hipóteses, certo? Deu para entender? Então, seria nesse sentido, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Olá, então ele fala assim, ao investigar uma situação contextualizada, o estudante tem a possibilidade de elaborar uma pergunta científica, planejar um desenho para responder a pergunta, coletar dados, organizá-los e interpretá-los, né? Nesse processo, produz argumentos científicos ao relacionar variáveis e construir explicações baseadas em evidências, né? Então, esse slide aqui, ele está relacionado com o quê? Com o objetivo central do texto da Cicerone, que é o quê? Mostrar o potencial na criação do quê? De um ambiente de aprendizagem que o professor utilize como prática o quê? A argumentação científica. E de que forma que o professor vai utilizar essa argumentação científica, né? De que forma? Oferecendo a oportunidade do estudante aprender, né, por meio da investigação do fenômeno natural. E quando ele investiga o fenômeno natural,
precisa ter o quê? Precisa ter uma pergunta científica, não é? Vocês mesmos, por exemplo, ó, quando foram lá fazer o TCC da pedagogia, né? Vocês não precisaram, vocês tiveram lá a aula de metodologia, né, científica, e aí não precisou ter uma pergunta para direcionar o seu trabalho, né? Essa pergunta é aquela pergunta, o problema do trabalho, né? A pergunta problema. Então, essa é a pergunta científica, é a problematização. É o que vai fazer você direcionar, né, a sua ideia, as suas hipóteses, as variáveis, certo? Então, quando você tem esse trabalho com a argumentação científica, você propõe para o aluno o quê? O contato direto do estudante, né, com esse processo da descoberta científica. Então, ele consegue compreender facilmente e você amplia também a visão do estudante sobre as ciências. O estudante ele vai ter um maior envolvimento, ele vai ter um maior interesse, né? Então, é fundamental isso, tá bom? E aqui, ó, agora vamos falar aqui da ideia de alfabetização científica. A ideia de alfabetização científica tem sido bastante discutida no âmbito dos documentos oficiais que tratam da formação dos estudantes da educação básica, né? Mas o que é alfabetização científica? Gente, alfabetização científica, né? Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, tá? A gente ouve bastante aí, né, esse termo. Lá em matemática, nós temos letramento matemático. Em língua portuguesa, nós temos o letramento, né? E dentro aqui, né, das ciências, nós temos a alfabetização científica, tá? Esse termo de alfabetização científica é um termo que ele é utilizado para quê? Para ampliar as oportunidades que o estudante tem, para quê? Para ele aprender ciências, né? Mas de que jeito? Além dos conceitos científicos, né? Então, por exemplo, ele vai olhar para a ciência, mas de um outro jeito, né? Ele vai olhar o funcionamento da ciência, fazer como é que fala? A relação, né, da ciência com a sociedade, com as coisas que acontecem na sociedade. Então, ele vai trazer aqueles conceitos que estão lá na teoria para o mundo real. Então, essa alfabetização científica é colocar o estudante próximo da ciência, né? Fazer com que ele amplie aí essa oportunidade do contato com a ciência. E assim, a alfabetização científica, ela acontece em qualquer lugar, né? Ela pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser na sala de aula, fora da sala de aula, tá? Então, ela vai acontecer em vários espaços, né? E essa alfabetização científica, ela é aquela que acontece com aqueles 3 eixos que nós estudamos quase agora, que eu falei para vocês, certo? Agora, partindo dessa alfabetização científica, o que o professor vai propor? Ele vai propor, né, a investigação de situações que sejam situações problemas. E o que é um problema? Vamos pensar o que é um problema, né? Um problema, ele é sempre uma situação conflituosa que a gente tem uma resolução que não é evidente, mas ele é possível de resolver, mas a solução dele não está evidente. E para a gente chegar na solução dele, a gente tem que fazer o quê? Refletir sobre o assunto, né? Então, dentro desse trabalho, né, de argumentação, o professor vai ter que ter, né, um papel fundamental, que nós já vamos ver já. Ele fala assim, a alfabetização científica não é uma habilidade, mas é um conjunto delas. É uma atitude, uma maneira de se posicionar em sociedade com respeito às situações que envolvam as ciências, né? Então, já falando sobre isso. Olha lá. E é preciso planejar para que a alfabetização científica ocorra. Não se trata apenas de uma lista de tópicos a se cumprir, certo? Então, não é uma lista de tópicos. É um trabalho planejado, é um trabalho que vai ter que ter o fazer mais o compreender.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui, peraí. Ó, a base do trabalho pedagógico, dentro desse trabalho de argumentação científica, é o quê? É o fazer mais o compreender. Quando ela fala desse fazer mais compreender, ó, isso aqui, gente, vocês têm que tomar cuidado, que isso aqui pode cair no concurso, tá? Então, é unir o trabalho prático, ó, fazer é o quê? A prática, com o trabalho intelectual, que é o compreender, tá? Então, esse intelectual, esse compreender, ele é o quê? A teoria. Então, é unir a ação, né? O trabalho prático com a teoria, tá? Problema. O que acontece quando a gente propõe um problema? Acontece o quê, gente? Sempre ocorre, né? As hipóteses, né? As relações das possíveis variáveis, ou seja, as soluções que poderiam ter, então sugestões aí, né, de soluções. Então tudo isso acontece quando a gente propõe aí uma situação, problema para um aluno, tá? Papel do professor. Qual que é o papel do professor? Gente, uma dica que eu vou dar aqui para vocês agora, tá? Quando vocês forem estudar um livro, vocês precisam saber o quê? Como que é a ideia desse autor, qual é o objetivo, qual é o tema que ele está tratando, né? Qual é o objetivo do que ele está falando, qual é a teoria que ele traz, o que ele defende, tá? Qual é o papel do professor dentro da teoria desse cara, entendeu? Vocês têm que ter essa noção, por quê? Para vocês poderem entender o autor, entender a lógica do pensamento dele, né? Então, como? Porque sempre no livro, a pessoa que está escrevendo, ela vai falar sobre o tema que ela vai apresentar, ela vai, às vezes, né? Aqui ela fez bem sutilmente nesse artigo, né? Ela fez uma crítica ao ensino tradicional, mas de uma forma sutil, bem sutil. A gente quase que nem percebe a crítica no ensino tradicional, tá? Quase não aparece, você quase não percebe, mas ela faz uma crítica ao tradicional. E aí ela vem e apresenta a proposta dela. Como que eles acreditam aqui que acontece essa alfabetização científica, né? E aí ela traz os conceitos de alfabetização científica, ela fala sobre os 3 eixos, de como isso acontece. Aí ela vem falar pra gente sobre o papel do professor, qual é a metodologia que vai ser trabalhado isso. Qual é a metodologia aqui? É o fazer mais compreender, ou seja, prática com a teoria, é a argumentação, porque o objetivo dela é o quê? É o trabalho de investigação científica a partir do quê? Da argumentação, certo? Então, é isso. O professor é o que aqui, gente? É um gerenciador do espaço de debates. Ela usa esse termo aqui, ó, gerenciador do espaço de debate. E o que é ser um gerenciador do espaço de debate? É não oferecer respostas rápidas, né? Porque se você joga uma pergunta, uma problematização, o que acontece? O que vai acontecer? O aluno vai levantar hipóteses. Você não pode dar resposta para ele já, porque senão ele não vai pensar sobre o assunto. Então, não pode oferecer respostas rápidas, certo? O professor tem que fazer o quê? Estimular o debate, certo? Estimular o quê? A discussão, né? Então, ele vai também fazer o quê? Indicar caminhos para que a investigação possa seguir, né? Então, se ele percebe que o aluno não está conseguindo avançar nas ideias, o professor pode dar algumas dicas, pistas, mas nunca resposta, entendeu? Então, a gente vai ali, ó, né? Eu dou a pista para que ele chegue na resposta, mas eu não posso dar a resposta, senão eu não valido essa aprendizagem, eu não valido esse conhecimento com o aluno, tá? Então, trabalhar usando o quê? A argumentação na aula de ciências, tá? E a partir disso vai acontecer o quê? Vai acontecer essa transformação, essa construção
da visão que o aluno tem. Então, ele vai formular explicações, ele vai pensar em teorias, ele vai propor alguns modelos novos, certo? Então, seria nesse sentido, tá? Nesse artigo também, ela vai falar do quê? Ó, sugestão sobre sequência didática, né? Ela cita pra gente, dentro desse artigo, né, uma sugestão de sequência didática e também ela aborda uma sequência didática que ela fala que os alunos saem, né, da escola para um passeio no Jardim Botânico. E lá no Jardim Botânico, antes de sair para a escola, eles já receberam uma pergunta que direcionaria a observação deles, a coleta de dados, né, que eles iam fazer lá no Jardim Botânico. E aí, o que acontece? O grupo de alunos se organizaram, como que eles fariam essa investigação, e aí, o que aconteceu? Eles analisaram depois os dados coletados, e depois eles produziram um pôster, né? Sabe aquele pôster? Produziram um pôster e depois fizeram a exposição na mostra cultural, tá? Então, é isso. O professor apresenta uma situação, joga a problematização, que é o quê? Que é o que eles vão pesquisar. E ela fala assim também, o quê? Ela dá sugestão nesse artigo aqui, né? Para não fazer o quê? Não colocar perguntas para os alunos com a palavra porquê, né? Porque ela fala assim que o porquê, ele faz com que a pergunta fique mais difícil, né? Porque se a gente coloca o porquê, a pessoa tem que dar uma explicação baseada no que já existe. Então ela diz assim, ó, para fazer perguntas mais comparativas, que vão propor a comparação, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de fazer a pergunta assim, por que as plantas no jardim estão com manchas amarelas? Certo? Ela falou assim que trocar essa pergunta por outra. Por exemplo, quantas espécies de plantas tem no jardim ensolarado e quantas espécies tem no jardim que tem sombra? Então, o que vai acontecer? O aluno vai observar as plantas, as espécies, ele vai analisar que a espécie é diferente da outra, aí ele vai anotar os dados, ele vai comparar com o jardim que tem sol e o jardim que tem sombra. Então, é uma outra forma, né, de poder responder aí essas perguntas, tá bom? E aí, né, finalizando aqui esse conteúdo, assim, a aprendizagem vai além da simples memorização de conceitos. Olha só. Olha a crítica aqui, bem sutil, né? Tá vendo, ó? A aprendizagem vai além da simples memorização de conceitos, certo? Vamos agora ligar aqui para a aluna. Cadê o telefone? Tá aqui. Vamos então fazer o sorteio. Vamos ver quem vai estar aqui, que eu vou ligar agora. A gente vai ver quem vai estar aqui na live. Gostaram da aula de hoje? Deixa eu ver se vocês gostaram, né? Enquanto isso, eu vou colocando aqui, ó, no telefone para eu ligar. Deixa eu ver. Vamos ligar aqui agora. Só um minutinho. Vamos lá. Vou ligar nesse grupo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, vou ligar. Grupo. Vamos ver quem que vai estar aqui. Deixa eu ver. Vou escolher aleatoriamente aqui. Vamos ligar. Vamos ver. Deixa eu ver. Calma aí, gente, que eu vou apertar o dedo aqui e vou ligar para alguém, tá? Vamos ver essa. Deixa eu ver. Clicar aqui. Vamos ver. Vou ligar. Estão ouvindo? Ó.
Vamos ver. Cinco toques e a gente desiste. Essa não tá na live. Vamos para outra. Outro grupo. Vamos para outro grupo. Uma chance agora aqui, hein? Vamos lá? Uma chance. Chance para outra. Quem tá aqui na live que quer que eu ligo? Vamos lá. Deixa eu ligar para essa aqui agora. Nossa, não tem ninguém online, gente. Vamos ver. É o quê? Peraí. Ô, misericórdia. Como é que eu vou ligar aqui agora? Peraí. Só um minutinho que eu já vou ligar aqui, ó. Peraí. Vou ligar pra essa aqui. Essa aqui. Vamos ver essa. Ó, vamos ligar pra outra. Calma, Joel, eu tô ligando. Grupo 6. Gente, ela recusou a chamada. Ai, gente, ela recusou a chamada. Ela deve estar na balada, né? Vamos ver essa aqui. Gente, eu adoro fazer isso, sabia? Ligar para as alunas aqui na hora da live. Aí fala assim, menina, vou ligar para essa aqui agora, ó. Ligando para essa. Terceira, hein? Ah, essa tá na live, tem que estar, hein? Vamos ver. Vixe. Oi, quem tá falando? É a Roberta. Roberta. Você tá fazendo o que agora, Roberta? Você tá onde? Eu tava vendo a aula. Você tá vendo a aula, Roberta? Tava vendo a live. Roberta, qual é a cor da minha blusa, Roberta? Oh, meu Deus. Eu não prestei atenção. É o quê? Não sabe a cor da minha blusa, Roberta? É verde. Ah, é verde. Acertou. Gente, Verde. Roberta tá assistindo a live. Roberta. É que tipo, eu cheguei atrasada aí eu falei, ai meu Deus, tô perdendo. Aí tava aqui ouvindo. Ah, entendi. Peraí que eu vou passar o telefone aqui. Roberta, fala pra mim. Vou conversar. Ai, que coisa. Fala pra mim aqui, Roberta. Você assistiu ontem a aula? Não, ontem eu não consegui. Ontem você não assistiu, Roberta? Não. E hoje você gostou da aula? Gostei, gostei Ah, sim, então. que eu gosto do seu jeito de falar. Eu entendo melhor. Ai, que bom. Até recomendo para minhas amigas, falam assim, gente, eu acho que a Pro Norolei é a única que eu consigo compreender, que eu consigo entender nessa loucura da gente, né, que a gente quer aprender, quer conseguir, né, cada vez mais essa aprendizagem para poder passar no concurso. Ô, Roberta, você já trabalha na escola? Então, eu me formei no final do ano passado. E esse ano eu entrei numa creche conveniada. Ah, entendi. Eu estou numa creche conveniada. Ah. E você mora em que bairro? Eu sou de Mauá. Ai, de Mauá! Ah, tá pertinho da Pro, então. Sim, tô pertinho. Tanto que já faz um tempinho que eu acompanho, desde o concurso de Mauá, né? Aí agora eu tô continuando pro de São Paulo, pra tentar, né? Nunca desistir. Entendi. Então tá bom, ó, parabéns, você ganhou o curso, tá bom? Eu já passei seu telefone aqui pra equipe, e aí eles vão conversar com você, vai pegar seus dados certinho, tá bom? Pra poder liberar o curso pra você, tá bom? Obrigada, beijo no coração. Gente, já acabou o sorteio. Sorteamos.
Ai, meu Deus, olha lá, Roberta ganhou o curso, gente. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Tá. Ó, olha aqui, ó. Esse aqui é o mapa mental, ó. Esse aqui é do livro do Lucchesi, hein? Só pra vocês terem uma ideia, eu falei assim, vou mostrar pras alunas depois como que é o mapa do... Ó, tá vendo, ó? Ó, o mapa aqui, ó. Capítulo 7, parte 1, tá vendo, ó? A professora faz tudo o mapa mental dos capítulos do livro e aí é bem facinho para estudar. Então, por exemplo, ó, o livro tem esse livro aqui do Lucchesi, ó, ele tem 9 capítulos. E 9 capítulos, ele tem umas 200 folhas. E ó, quantas folhas que tem o mapa mental? 9 folhas. 10 folhas ele tem, aliás, né? Então, um livro de 200 páginas, você consegue ter a revisão dele com 10 páginas. Então, ó, é muito bom os mapas resumo mental que a professora faz, tá bom? Meninas, olha só, deixa eu falar aqui para vocês. Muito obrigada por vocês terem participado comigo aqui hoje. Amanhã nós vamos estudar a Sônia Castelar, tá bom? Então vai ser ótimo a Sônia Castelar. Ah, e outra coisa, comenta lá na fotinho, ó, o que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? Lá no Instagram. E aí, se tiver bastante, muitos comentários, mas é muitos, tá? Aí eu vou tentar convencer aqui a equipe para poder liberar para vocês o mapa mental da aula de hoje e de ontem, tá bom? Relembrando que amanhã é nossa última aula, né? E a mais importante de todas. Vou falar sobre a Sônia Castelar e amanhã vocês têm aqui, ó, um compromisso comigo, tá bom? E amanhã eu falo para vocês também do curso, tá? Tem bastante gente mandando mensagem pra gente aqui no privado, perguntando sobre o curso. E aí eu tô pedindo para aguardar, né? Que domingo eu vou falar para vocês sobre o curso e vou, né, trazer aí alguns presentinhos para vocês, tá bom? Para quem aí entrar pro curso, tá bom? Tudo bem? Então, muito obrigado por participarem comigo aqui hoje. Estão liberadas para balada. A professora também vai para balada agora, hein? Ó.